Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero, por gentileza, que você abra as Escrituras em Juízes, capítulo 9, versículos do 8 a 15. Juízes 9, do 8 a 15, que é a parábola do Jotão. Mas eu vou me apegar só nessa primeira expressão aqui, do versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Ouça isso aí. Juízes 9 registra uma das parábolas mais antigas da Bíblia. Jotão, filho de Gideão, sobe ao monte Gerizim para denunciar a corrupção política e espiritual que havia tomado Siquém após a ascensão ilegítima de Abimeleque. Porque existem muitas pessoas presidindo de uma maneira ilegítima, cargos ilegítimos, ofícios ilegítimos. Não pense que todo ministério que foi fundado é legítimo, por favor. A parábola das árvores não é apenas uma crítica política. É uma profunda radiografia da liderança humana. As árvores produtivas recusam o trono, enquanto o espinheiro estéril o aceita imediatamente. Você leu do versículo 8 a 15? Está lá o que eu estou dizendo. Os antigos viam nessa passagem o retrato da diferença entre a autoridade recebida de Deus e poder usurpado pelo homem. Para eles, a oliveira representa a unção, a figueira representa a doçura da piedade, a videira representa a alegria espiritual e o espinheiro representa os líderes movidos pela ambição carnal. Observe que os versículos 8 e 9, a oliveira responde: deixaria eu o meu azeite? O azeite simboliza unção, iluminação, consagração. Quando você lê os versículos 10 e 11, a figueira responde: deixaria eu a minha doçura? A doçura fala de caráter, influência piedosa. Quando você lê os versículos 12 e 13, a videira responde: deixaria eu o meu vinho? O vinho representa alegria, comunhão, celebração diante de Deus. E os versículos 14 e 15, o espinheiro aceita imediatamente. Ele nada produz, mas deseja governar. Já viram pessoas que querem ser aquilo que Deus não chamou para ser? Que querem fazer aquilo que Deus não mandou fazer? O espinheiro não oferece frutos, apenas uma sombra ilusória e ainda ameaça com fogo. Quais as lições que nós temos aqui? Em primeiro lugar, os mais qualificados para governar normalmente são os mais relutantes em fazê-lo. A oliveira, a figueira e a videira recusam, o espinheiro aceita. A verdadeira autoridade nasce do peso da responsabilidade, enquanto a falsa nasce da sede de domínio. O líder maduro teme a posição porque conhece seu custo. O imaturo deseja a posição porque ignora seu preço. Há homens correndo atrás do púlpito, enquanto homens preparados fogem dele em temor santo. Muitas crises ministeriais começam quando os espinheiros ocupam lugares destinados às oliveiras. E creiam-me, existem muitos espinheiros assumindo presidência, pregando, liderando, ensinando. Segunda lição que temos aqui. O maior perigo para o ministério não é a esterilidade espiritual, mas a fertilidade abandonada. A oliveira diz: deixaria eu o meu azeite. A figueira diz: deixaria eu a minha doçura. A figueira diz: deixaria eu o meu vinho. Todos entendem que sua principal missão é produzir. Aqui está um princípio raramente pregado. O governo nunca pode substituir a frutificação. Muitos líderes abandonam a produção espiritual para administrar estruturas. Deixam de gerar fruto para administrar cargos. Existem pastores que administram multidões, mas já não produzem azeite. Governam igrejas, mas perderam a intimidade com Deus, a relação com Deus, a profundidade com Deus. Você está me ouvindo, não? Terceira lição que temos aqui é que o espinheiro oferece sombra que não possui. O espinheiro declara: vinde e confiai na minha sombra, mas o espinheiro praticamente não produz sombra. Essa é a essência da falsa liderança. Ela promete proteção que não pode oferecer, promete segurança sem ter estrutura, promete direção sem possuir visão. O falso líder é alguém que ocupa um lugar acima de sua estrutura espiritual.
Há líderes que oferecem cobertura espiritual sem possuir cobertura divina. Prometem cura, mas estão feridos. Prometem direção, mas estão perdidos. Prometem fogo celestial, mas produzem apenas fogo destruidor. A quarta lição que nós temos aqui, guarde isso. O espinheiro transforma a autoridade em instrumento de ameaça. Abimeleque é representado pelo espinheiro. Observe sua fala. Se não, saia fogo do espinheiro. O primeiro recurso do espinheiro é a intimidação. O verdadeiro pastor conduz, o espinheiro ameaça. O verdadeiro líder inspira, o espinheiro manipula. Quando a autoridade perde o amor, resta apenas a coerção. Toda liderança que se sustenta pelo medo já começou seu processo de decadência. Onde o amor desaparece, a tirania nasce. O verdadeiro líder é obedecido pelo respeito, mas o falso líder é obedecido pelo medo. Quinta e última lição. O fogo dos espinheiros sempre destrói os cedros. O texto termina com uma advertência profética. O fogo do espinheiro alcança até os cedros do Líbano. Isso significa que líderes carnais não destroem apenas os fracos, destrói também homens fortes, destrói gerações, destrói legados, destrói instituições inteiras, congregações inteiras. Origem via nesse fogo a imagem do pecado da ambição, que uma vez entronizado, consome tudo ao redor. Uma única liderança, movida por ego, pode destruir em poucos anos o que homens de Deus construíram durante décadas. Por isso a Bíblia dá mais importância ao caráter do líder do que o seu talento. A parábola de Jotão continua viva neste século XXI. As oliveiras ainda estão produzindo azeite. As figueiras ainda estão produzindo doçura. As videiras ainda estão produzindo vinho. Mas os espinheiros continuam correndo para os tronos. O grande desafio da liderança cristã não é encontrar pessoas que desejam governar. É encontrar homens que prefiram produzir frutos a possuir poder. Pois no reino de Deus, os maiores líderes não são os que ocupam os tronos mais altos, mas os que permanecem profundamente enraizados, produzindo frutos para a glória de Deus. Se você não for uma oliveira para produzir azeite, se você não for uma figueira para produzir doçura, se você não for uma videira para produzir vinho, obviamente você é um espinheiro que está destruindo com fogo, e fogo estranho. Pensa nisso. Teu ministério é oliveira, figueira, videira ou espinheiro? Só você pode responder. Deus te abençoe.